Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, nós celebramos a Páscoa semanal do Senhor. O Cristo ressuscitado nos alimenta com sua vida e sua esperança e nos mostra o caminho das bem-aventuranças como proposta e um novo jeito de viver para segui-lo e anunciá-lo ao mundo. Pelas bem-aventuranças, somos introduzidos na criatividade de um amor que não conhece fronteiras, então que nós possamos celebrar com fé. A primeira leitura de hoje está em Jeremias capítulo 17, versículos 5 a 8. Jeremias capítulo 17, versículos 5 a 8. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto às águas que estende suas raízes para o ribeiro. E não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Então essa primeira leitura mostra pra gente, que o homem que confia no Senhor é bendito. Então que nós realmente possamos sempre depositar a nossa confiança em Deus, que a gente sempre possa louvá-lo e glorificá-lo, Aqui o profeta Jeremias diz, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca da umidade, por isso não teme a chegada do calor. Sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Então, que nós realmente possamos sempre depositar a nossa esperança em Deus. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12, depois o versículo 16 a 20. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12, depois o versículo 16 a 20. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E assim somos também. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E esperamos em Cristo só nesta vida. Somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Então, aqui nessa segunda leitura mostra pra gente, que nós devemos espalhar essa boa nova da ressurreição de Cristo. Nós cremos que Cristo ressuscitou, E aqui o apóstolo Paulo fala, em 1 Coríntios, se é para a vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Mas, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Então, que nós realmente possamos sempre, louvar e glorificar a Deus, e espalhar essa boa nova de que Cristo ressuscitou, e que nós também ressuscitamos com Ele, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 6, versículo 17 a... Depois do capítulo 17... versículo 17, depois o versículo 20 a 26. Lucas capítulo 6, versículo 17 e depois versículo 20 a 26. Naquele tempo, descendo Jesus com os discípulos, parou em um lugar plano e também um grande número de seus discípulos e grande multidão de povo de toda a Judéia e de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia:
Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia e exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam seus pais aos profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Então, se em Mateus, a reunião dos ensinamentos de Jesus é chamada de Sermão da Montanha, em Lucas nós temos o Sermão da Planície. Então, esse conjunto de ensinamentos é introduzido pelas bem-aventuranças. Então, Jesus apresenta para a gente o programa de vida de quem se faz discípulo seu. E o discípulo deve pautar a sua vida por tal programa. O Sermão de São Lucas acontece na planície. Então, assim, para o evangelista, a vivência da fé e o anúncio do reino acontecem nas realidades corriqueiras da vida cotidiana, marcada por alegrias e tristezas, angústias e esperanças. A fé não é uma mera abstração ou realidade intimista que se passa nas alturas. No cenário humano em que vivemos, o cristão é convidado por Deus a testemunhar a sua fé, fazendo todo o possível para viver como um bem-aventurado e trilhando assim os caminhos para viver a felicidade na presença de Deus. Então, uma particularidade desse sermão é o fato de serem apresentadas as bem-aventuranças em contraponto com os ais. Então, quando ele fala aqui a partir do versículo 24, mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Então, essa contraposição esclarece qual a proposta de vida que se deve assumir para se conformar à vontade de Deus e o que o discípulo deve evitar para ser fiel ao Mestre. Então, não basta fazer o bem, é preciso ter coragem de se contrapor ao mal que se manifesta no mundo, iluminando as muitas realidades nas quais nos encontramos. Então, que nós realmente possamos sempre seguir os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos de Deus na nossa vida, tá certo? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.